Sempre fui fascinado pela história da propriedade da minha família, aninhada nos arredores de uma pequena cidade esquecida. A mansão, uma estrutura colossal com torres alcançando o céu, estava em nossa família há gerações, cada uma adicionando suas próprias histórias às suas antigas paredes. Meu bisavô foi o último a viver lá e, depois de sua morte, a propriedade foi deixada intocada, uma relíquia de uma era passada. A curiosidade, aliada ao desejo de me conectar com minhas raízes, me levou a visitar a propriedade. A jornada até lá foi longa. O trecho final era uma estreita estrada sinuosa através de densas florestas que pareciam engolir a luz. Quando a mansão finalmente apareceu, sua presença imponente causou um arrepio na minha espinha. Era como se o próprio ar ao redor dela estivesse carregado com um sussurro silencioso do passado. A propriedade estava em um estado de abandono, com era escalando as paredes de pedra e janelas fechadas com tábuas, como se para manter os olhares curiosos longe. A grande porta da frente, no entanto, era estranhamente convidativa, um jarro como se me esperasse. Com uma respiração profunda, entrei. O interior era uma cápsula do tempo, poeira imperturbada cobrindo os móveis que uma vez exalavam elegância. Enquanto me aventurava mais fundo, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. Estava na biblioteca, uma sala cheia de livros antigos e o cheiro de papel velho, quando encontrei o diário. Pertencia ao meu bisavô. Dentro de suas páginas, ele falou de uma parte escondida da propriedade, uma seção isolada do resto da mansão. Ele escreveu sobre ocorrências estranhas, sons na noite que não podiam ser explicados e uma escuridão que parecia vazar das próprias paredes. Sua última entrada foi um aviso, um apelo para que as gerações futuras evitassem a seção selada a todo custo. Movido por uma mistura de medo e intriga, procurei esta parte escondida da mansão e não demorou muito para que eu encontrasse a porta selada, escondida atrás de uma tapeçaria na ala leste. A porta estava fria ao toque. Quando a abri, uma lufada de ar frio me saudou. O ar estava espesso, pesado com uma sensação de força. Navegar pela seção selada era diferente do resto da mansão. As paredes estavam alinhadas com símbolos estranhos e o ar estava cheio de um zumbido baixo. Foi enquanto eu explorava esta área proibida que me deparei com uma sala, porta entreaberta, emitindo uma tênue luz misteriosa. O lado da sala era dominado por um grande espelho ornamentado. O vidro era diferente de tudo que eu já tinha visto antes. Sua superfície brilhava com um brilho sobrenatural. Atraído por ele, me aproximei. Enquanto olhava para o espelho, fui recebido não com meu próprio reflexo, mas com a imagem da mansão como ela era antes, vibrante e cheia de vida. De repente, as imagens no espelho mudaram, revelando figuras escuras e sombrias se movendo por toda a mansão. Eu assisti com horror enquanto essas figuras pareciam notar que eu estava virando o olhar em direção ao espelho. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que não eram apenas sombras, mas entidades presas dentro do espelho. Seus olhos estavam cheios de malícia. Tentei recuar, mas me vi incapaz de me mover, como se o espelho tivesse me enredado. As figuras começaram a emergir do espelho, suas formas se tornando mais definidas, mais aterrorizantes. Foi então que ouvi uma voz, um sussurro que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum, me arrepiando. Você os libertou, disse em pânico. Consegui quebrar o encanto e inundar a sala com os sons das entidades me perseguindo, ecoando pelos corredores. Eu corri sem olhar para trás, a mansão aparentemente viva com a presença malévola que eu tinha desencadeado. Emergindo no sudeste da noite de luar, eu não ousei olhar para trás para a mansão. A propriedade, antes um símbolo do legado familiar, agora parecia uma entidade malévola, ansiosa para reivindicar qualquer um que ousasse descobrir seus segredos mais sombrios. Meu coração disparou enquanto eu tropeçava no mato. Os sussurros e gritos arrepiantes das entidades pareciam me seguir para dentro da floresta. Enquanto eu avançava, a floresta ao meu redor começou a distorcer, árvores se contorcendo em formas grotescas, seus galhos se estendendo como mãos amaldiçoadas. Era como se toda a propriedade estivesse viva, ciente da minha tentativa desesperada de escapar. A linha entre a realidade e o pesadelo se confundia, e eu me questionava se as entidades estavam confinadas à mansão ou se haviam infectado a própria terra. Estava de pé, a noite ficou mais escura, a lua obscurecida por uma névoa espessa e não natural que parecia emanar da direção da mansão.
O ar ficou mais frio. A cada passo, eu sentia o aperto de forças invisíveis tentando me arrastar de volta. Era então, em meu momento de puro terror, que ouvi uma voz diferente dos sussurros que me provocaram. Era clara, autoritária e estranhamente familiar. Continue seguindo em frente. A voz instou, um farol de esperança na escuridão envolvente. Impulsionado pela voz, eu pressionei. A névoa começou a se levantar conforme eu me distanciava da mansão. Eventualmente, eu emergi da floresta e me encontrei nos arredores da cidade. Os primeiros indícios do amanhecer pintaram o céu, lançando luz no caminho de volta à civilização. Nos dias que se seguiram, lutei com a realidade da minha experiência. A mansão, com seus horrores ocultos, parecia um pesadelo distante, ainda que os ecos daquela noite permanecessem uma lembrança assustadora do fino véu entre nosso mundo e o desconhecido. Comecei a pesquisar, aprofundando-me na história da propriedade e da terra que ocupava. Eu descobri contos de rituais antigos, entidades obscuras adoradas por esquecidas civilizações e uma maldição que atormentou minha família por gerações. Ficou claro que a mansão não era apenas um lar, mas uma prisão construída para conter as forças malévolas que meu bisavô havia involuntariamente liberado. Assim, com cada pedaço da história que eu descobri, quanto mais eu percebia que minha fuga não era o fim, mas um começo. As entidades, embora temporariamente confinadas à mansão, estavam ficando mais fortes, sua influência alcançando além da seção selada. O espelho quebrado era um portal. Ao quebrar seu domínio, eu não o destruí, mas o abri. Ele ainda determinou que eu retificaria meu erro. Procurei especialistas em ocultismo e paranormais que entendiam as forças que eu havia encontrado. Juntos, formulamos um plano para selar as entidades de uma vez por todas. Para reparar a brecha que eu havia criado, era necessário retornar, uma perspectiva que me encheu de pavor, mas eu sabia que não havia outra maneira de garantir a segurança do mundo da escuridão que operava dentro do retorno à propriedade. Estava sob o manto da noite, uma jornada simbólica de volta ao coração do meu pesadelo. A mansão ficou de pé, enquanto eu me lembrava de um sentinela silencioso na escuridão, alimentado com conhecimento e determinação. Entramos na seção selada, pesados com a antecipação do confronto que viria. O ritual era complexo, exigindo símbolos precisos para serem desenhados, chances a serem faladas e sacrifícios a serem feitos. Enquanto trabalhávamos, as entidades tentavam frustrar nossos esforços, suas sombras rastejando nas bordas de nossa visão, suas sussurros tentando semear a dúvida, mas continuamos, movidos pelo conhecimento de que o fracasso não era uma opção. Quando o canto final foi falado, uma luz ofuscante encheu a sala, o ar vibrando com energia. A sombra gritou, um som que ameaçava rasgar o próprio tecido da realidade, antes de ser sugada para dentro do espelho, que se concertou com um som como o estilhaçar de 1000 copos ao contrário. O resultado foi silêncio, uma quietude pacífica que não enfeitava a maneira como as entidades eram contidas há séculos. O portal selado, quando deixamos a propriedade, a primeira luz do amanhecer rompeu o horizonte, um novo dia livre das sombras que atormentaram meu ser. A mansão permanece um guardião da escuridão. Ela contém um monumento à linha tênue entre nosso mundo e as entidades que buscam invadi-la. Minha experiência é um testamento para a coragem encontrada em enfrentar os próprios medos e a força em como, para mim, eu vim a entender que alguns legados carregam fardos e que algumas portas, uma vez abertas, exigem grande sacrifício para serem fechadas. Mas, no final, são as nossas ações em face da escuridão que definem nossa vontade de enfrentar o desconhecido, garantindo que a luz prevaleça. História 2. Eu nunca pensei muito no velho ditado, a curiosidade matou o gato, até que minha curiosidade insaciável me levou por um caminho do qual não havia retorno. Minha história começa em uma noite comum, enquanto eu caminhava para casa depois do meu turno da noite no restaurante. As ruas estavam invulgarmente vazias. O único som era o eco dos meus passos contra o pavimento frio e molhado. Quando virei para a minha rua, um arrepio percorreu a minha espinha. Não era o frio, mas a visão de uma figura parada, imóvel, no outro extremo da estrada. Na luz fraca dos postes de luz, eu mal conseguia distinguir suas feições, mas havia algo inconfundivelmente estranho nele. Ele estava vestido com um terno ultrapassado, e seu chapéu projetava uma sombra que obscurecia seu rosto. O que era mais perturbador, no entanto, era como ele parecia estar olhando diretamente para mim. Apesar da distância, eu acelerei meu passo, dizendo a mim mesmo que era apenas alguém dando um passeio tarde da noite. Mas,
Quando passei, não consegui me livrar da sensação de seus olhos em mim. Ao olhar para trás, vi que ele não tinha se movido uma polegada, seu olhar ainda fixo em minha direção. Um arrepio percorreu meu corpo, não apenas pelo frio. Naquela noite, eu estava deitado na cama, incapaz de tirar a imagem do homem estranho da minha mente. Eu me convenci de que era apenas o produto do cansaço e de uma imaginação hiperativa. No entanto, na noite seguinte, enquanto eu voltava para casa, lá estava ele novamente, parado exatamente no mesmo lugar, imóvel, observando. Dessa vez, a curiosidade levou a melhor sobre mim. Me aproximei dele, meu coração batia forte no peito. "Posso te ajudar?" perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele permaneceu silencioso, não se movendo, não reagindo. Fred, um pouco assustado, eu me virei e corri para casa, jurando tomar um caminho diferente dali em diante, mas era tarde demais. O homem estranho tinha tomado um lugar em minha psique, sua presença silenciosa e observadora se tornando uma ocorrência noturna. Não importava o caminho que eu fosse, ele estava sempre lá, sempre observando. Amigos me disseram que eu estava trabalhando tanto que o estresse estava pregando peças em meus sentidos. Queria acreditar neles, mas, no fundo, eu sabia que isso não era ilusão. Uma noite, levado ao limite da minha sanidade, decidi confrontar o homem. Eu iria fotografá-lo, provar a mim mesmo e aos outros que ele não era fruto da minha imaginação. Quando me aproximei com a câmera na mão, ele finalmente se moveu. A rapidez disso me fez parar no meio do caminho. Ele levantou sua mão, apontando para o fim da rua, em direção à velha casa abandonada que todos na cidade evitavam. Sua voz, quando ele finalmente falou, era um sussurro, mas encheu a noite, ecoando nos prédios. "Olhe além do que você vê." A mensagem era enigmática, me deixando mais confuso do que antes. Ainda assim, não consegui resistir ao desejo de investigar. Na noite seguinte, armado com uma lanterna e minha câmera, caminhei até a casa abandonada. O ar estava denso com uma sensação de forebode. Quando entrei, o facho da minha lanterna cortou a escuridão. A casa estava decrépita, os restos de uma vida inteira se foram. Enquanto eu explorava, senti olhos sobre mim, não apenas um par, mas muitos. Era como se a própria casa estivesse viva, observando, esperando. Eu tropecei em um quarto que parecia diferente do resto, mais frio, como se guardasse um segredo. Foi lá que encontrei as fotografias, palavras delas cobrindo as paredes, cada uma retratando uma pessoa diferente, mas todos compartilhando uma coisa em comum. Eles foram tirados no local exato onde eu tinha visto pela primeira vez o homem estranho. Meu coração disparou enquanto eu examinava as fotos. Então, eu vi meu próprio rosto olhando para mim, uma foto tirada em uma noite que eu não conseguia lembrar. A revelação me atingiu como um golpe físico. O homem estranho, a casa, as fotografias, estava tudo conectado. Mas como minha mente se levantou enquanto eu tentava juntar as peças, foi então que ouvi os passos lentos e deliberados vindo em minha direção, eu da escuridão. Eu virei a lanterna, tremendo na minha mão, quando a figura emergiu das sombras. Era o homem estranho, suas feições agora claras na luz fraca. Seus olhos tinham uma profundidade que era, ao mesmo tempo, assustadora e triste, um reflexo de inúmeras vidas entrelaçadas com o legado sombrio da casa. "Eu sou o guardião", ele falou, sua voz ressoando com uma tristeza atemporal. "Esta casa, essas fotos são memórias de almas que vagaram muito perto da escuridão. Você as procurou, respostas onde nenhuma deveria ser procurada. Suas palavras eram peças de quebra-cabeça de uma imagem maior, mais sinistra. Eu involuntariamente me tornei parte das fotos." Ele explicou que não eram apenas imagens, mas âncoras amarrando os espíritos à casa, impedindo-os de se mover. Uma foto entre elas. "Você foi marcado, escolhido pela própria casa. Você deve ir embora, esqueça este lugar", ele insistiu, com uma nota de desespero em sua voz. Mas como eu poderia saber agora a verdade? Como eu poderia virar as costas para aqueles que estavam presos dentro dessas paredes? Minha decisão de ficar me colocou em um caminho de descoberta e perigo. O guardião, vendo minha determinação, ofereceu sua orientação. Juntos, nós embarcamos em uma missão para libertar os espíritos. Cada foto, um caso a ser resolvido, uma história a ser entendida. A casa revelou seus segredos lentamente, relutantemente, através de salas escondidas, cartas esquecidas e sussurros espectrais. Noites se transformaram em dias, e com cada espírito que libertamos, a casa ficou mais clara, menos opressiva.
Mas com o progresso, veio a resistência. Sombras se moviam com intenção, forças sinistras trabalhando para manter a casa e seus ocupantes presos na escuridão perpétua. O confronto final veio inesperadamente, uma onda de escuridão que ameaçou engolir tudo. Foi neste momento de quase derrota que o poder dos espíritos que havíamos libertado se manifestou, sua luz perfurando as sombras, afastando a escuridão. A casa estremeceu, uma liberação palpável de energia quando a última das fotos caiu das paredes, seus assuntos finalmente em paz. O homem estranho, o guardião, acenou sua aprovação, sua tarefa agora completa. Quando o amanhecer surgiu, lançando luz na casa pela primeira vez em décadas, ele desapareceu diante dos meus olhos. Suas palavras de despedida sussurraram no vento: obrigado. Eu deixei a casa atrás de um monumento, não mais ao desespero, mas à esperança e redenção. A experiência me mudou, abrindo meus olhos para o mundo invisível que existe logo além da nossa percepção. Agora compartilho esta história como um aviso e uma lição. Alguns mistérios devem permanecer sem solução, mas para aqueles que ousam olhar, estejam preparados para o que parece. História 3. A primeira noite no meu novo apartamento foi marcada por uma calma inquietante, um silêncio tão profundo que senti-me quase sufocante. Por ter me mudado para a cidade em um novo começo, estava ansioso por deixar para trás os ecos de um passado conturbado. Meu apartamento, um espaço modesto no último andar de um edifício antigo, oferecia uma vista panorâmica do horizonte da cidade, um local que eu esperava inspiraria novos começos. No entanto, conforme a escuridão caía e as luzes da cidade cintilavam como estrelas distantes, uma sensação inexplicável de pavor começou a tomar conta. Começou com uma batida fraca, um som tão sutil que poderia ter sido confundido com uma invenção da minha imaginação. Eu descartei isso, atribuindo a liquidação de um prédio antigo ou talvez o vento contra a janela. Mas, conforme a noite avançava, as batidas ficavam mais altas e insistentes, vinham da grande janela que dava para a cidade. Uma batida rítmica que parecia estar me chamando. Relutantemente, me aproximei, espiando a escuridão pela metade, esperando ver alguém ou alguma coisa. Não havia nada, apenas a vasta extensão da noite e as luzes distantes abaixo. Tentei me convencer de que não era nada, uma peculiaridade de um prédio antigo, mas as batidas continuaram noite após noite, sempre começando na meia-noite e durando até a primeira luz do amanhecer. Tornou-se uma melodia assustadora, um ritual noturno que me deixava sem dormir e nervoso. Determinado a encontrar uma explicação, comecei a investigar. Perguntei aos vizinhos, mas nenhum tinha ouvido as batidas ou experimentado algo semelhante. O zelador do prédio descartou minhas preocupações, sugerindo que era apenas o resultado de uma imaginação hiperativa. Eu me recusei a ser dissuadido. Decidi documentar o fenômeno, instalando uma câmera para gravar a janela todas as noites. O que capturei foi perturbador. O vídeo mostrava a batida violenta e forte contra a janela, mas não havia nada visível. A própria janela vibrou com cada estrondo, mas não havia nada para explicá-lo. A filmagem se tornou uma obsessão, um quebra-cabeça que desafiava a lógica. Eu vasculhei a internet em busca de ocorrências semelhantes, mergulhando fundo em fóruns e entrando em contato com especialistas em paranormalidade. Quanto mais eu pesquisava, mais me convencia de que o que eu estava vivenciando não era deste mundo. Foi em uma noite particularmente agitada que decidi confrontar a fonte das batidas diretamente. Quando a meia-noite se aproximava, fiquei perto da janela, câmera na mão, determinado a enfrentar o que quer que viesse. As batidas começaram como esperado, mas, dessa vez, eu abri a janela e uma rajada de ar frio me saudou. Houve um momento de silêncio, um sopro de antecipação, e então, da escuridão, uma voz. Era fraca, quase um sussurro, mas inconfundivelmente humana. Ajude-me, disse, as palavras carregando um peso de tristeza inimaginável. A voz, eu aprenderia, pertencia a uma jovem que viveu no apartamento anos antes, de sua vida que havia sido tragicamente interrompida, seus sonhos não realizados. A batida era sua maneira de alcançar um reconhecimento, um chamado de libertação dos laços que a prendiam. Procurei a ajuda de um médium, alguém capaz de se comunicar com seu espírito. Juntos, nós seguramos uma ponte delicada entre os vivos e os mortos. Através do meio, a mulher falou de sua vida, seus arrependimentos e sua saudade de paz. Foi uma experiência profunda e de cortar o coração que mudou minha perspectiva sobre a vida e a vida após a morte. Com nossa ajuda,
Ela foi capaz de encontrar a paz que procurava, as batidas cessando enquanto seu espírito se movia. O apartamento está quieto agora, a noite cheia de sons normais de uma cidade que nunca dorme. Ainda não consigo me livrar da sensação de estar sendo observado, um lembrete do fino véu que separa o nosso mundo do próximo. Esta experiência, embora aterrorizante, me ensinou a importância de ouvir e prestar atenção aos sussurros do passado, pois, às vezes, é nesses sussurros que encontramos as chaves para destrancar nossas próprias correntes, nos libertando dos fardos que carregamos. História 4. Sempre fui um cético. Histórias de fantasmas e lendas urbanas eram apenas isso para mim. Histórias que foram até o verão de 2018, quando meu sistema de crenças foi virado de cabeça para baixo. Eu tinha acabado de me mudar para uma pitoresca casa com idade avançada. Nisso, era um novo começo, uma forma de me distanciar do caos da vida na cidade. A casa tinha pisos de personalidade e um sótão cheio de relíquias do passado. Era perfeito, ou assim pensei. Minha primeira semana passou sem incidentes. Passei meus dias desempacotando e montando meu escritório em casa. No entanto, conforme os dias se transformavam em noites, comecei a notar esquisitices. Começou com uma sensação de ser eu engasgado, com o isolamento em minha imaginação correndo selvagem, mas então os sussurros começaram. Fracos no início, como uma conversa distante onde você não consegue entender as palavras. Eu me convenci de que era o vento ou a casa se acomodando. Ainda assim, os sussurros ficaram mais altos, mais claros, mais desesperados. Por favor, ajude-nos. Eles ecoavam pelos corredores à noite, me gelando até os ossos. Procurei os moradores locais para perguntar sobre a história da casa, mas fui recebido com sorrisos de lábios apertados e mudando de assunto. Minha curiosidade se transformou em obsessão. Vasculhei a biblioteca local em busca de arquivos de jornais e registros de propriedades. Foi quando me deparei com uma série de artigos que congelaram meu sangue. Décadas atrás, minha casa foi palco de um evento trágico. Uma família, os ocupantes anteriores, havia desaparecido sem deixar vestígios. Nenhum corpo foi encontrado e o caso esfriou, desaparecendo na tradição local. Armado com esse conhecimento, os sussurros assumiram um novo significado. Eu não conseguia me livrar da sensação de que a família estava me alcançando do além, buscando um encerramento. O sono se tornou evasivo. A cada noite, os sussurros se tornaram mais urgentes, mais desesperados. Então, a aparição começou. Sombras voando na minha visão periférica, figuras paradas no pé da minha cama, apenas para desaparecer quando eu piscava. Eu estava vivendo um pesadelo. Determinado a encontrar respostas, contatei uma médium, uma mulher conhecida por sua sensibilidade ao reino espiritual. Ela concordou em visitar a casa para me ajudar a me comunicar com os espíritos. A sessão foi marcada para uma noite tempestuosa. Relâmpagos iluminaram a sala enquanto estávamos sentados em um altar improvisado de mãos dadas na luz fraca de velas. A voz da médium era firme, convidando os espíritos a se comunicarem. O ar ficou espesso, elétrico, as velas tremeluziam, como se estivessem presas em uma brisa inexistente. Então, o silêncio. Uma voz clara e dolorida irrompeu. Encontre-nos, liberte-nos. O apelo era de partir o coração. O rosto da médium empalideceu. Ela me pediu para pesquisar o sótão, um lugar que eu evitava desde o início. Enquanto a tempestade rugia lá fora, eu subia a escada estreita para o sótão. O ar estava pesado com poeira, o peso de histórias não contadas. No canto mais distante, sob uma tábua solta do assoalho, encontrei uma caixa contendo os pertences pessoais da família desaparecida. Mas foi o que estava embaixo da caixa que me abalou profundamente. Um compartimento escondido no chão e dentro dele os restos mortais da família, seu local de descanso final. A descoberta no sótão foi um ponto de virada. Eu não era mais apenas um residente desta casa, eu me tornei um guardião de sua história sombria. Os esqueletos entrelaçados em um abraço contaram uma história de desespero e talvez jogo sujo. Eu não poderia simplesmente ficar parado. Na manhã seguinte, sob o disfarce de um cinza sombrio céu que parecia chorar comigo, entrei em contato com as autoridades. A investigação que se seguiu foi completa. A perícia confirmou que os restos mortais pertenciam à família desaparecida. A causa da morte permaneceu indeterminada, mas as circunstâncias sugeriram que eles estavam escondidos post-mortem. Sua morte deveria permanecer em segredo para sempre. A cidade estava agitada com as notícias, uma mistura de horror e alívio pelo encerramento de um mistério de longa data. Mas, para mim,
Os sussurros não cessaram. Se alguma coisa, eles se intensificaram, agora misturados com gritos de agradecimento e despedidas tristes. Eu esperava que descobrir a verdade trouxesse paz, mas a casa parecia mais viva do que nunca. Os objetos se moviam por conta própria. As portas batiam com força na calada da noite. As sombras pareciam dançar, como se a revelação tivesse agitado algo mais dentro das paredes da velha casa. Comecei a pesquisar a propriedade, história cavando mais fundo em seu passado, e foi quando encontrei menção de uma adega escondida, selada décadas atrás. Movida por uma mistura de medo e determinação, encontrei a entrada da cela escondida sob o assoalho envelhecido da cozinha. O ar estava denso com um cheiro de terra úmida enquanto eu descia os degraus rangentes, uma lanterna meu único guia na escuridão total. O porão era uma cápsula do tempo, cheia de antiguidades e potes de comida estragada. Mas foram os símbolos gravados nas paredes e no chão que chamaram minha atenção, sinais de rituais de envolvimento familiar, o ocultismo buscando algo além do véu. Ocorreu-me que os espíritos da família não estavam apenas presos por sua morte oculta, mas estavam presos à casa pelos próprios rituais que haviam realizado para libertá-los. Eu precisava quebrar as correntes de sua prisão espiritual. Consultamos o médium e, juntos, preparamos um ritual próprio para cortar os laços que prendem os espíritos a este reino. O ritual foi definido para uma noite, quando o véu entre os mundos é mais fino. Desenhamos o círculo protetor, acendendo velas colocadas em cada ponto cardial e recitando encantamentos antigos. A casa gemeu e tremeu, como se resistisse aos nossos esforços. O vento uivava pelas rachaduras, apagando velas e nos mergulhando na escuridão. Mas nós persistimos, nossas vozes elevando-se acima do caos. Enquanto as palavras finais do encantamento eram ditas, um silêncio ensurdecedor envolveu a casa. A atmosfera opressiva se dissipou, substituída por uma sensação de paz que havia escapado do lugar por décadas. Os espíritos da família apareceram diante de nós, não como as sombras de antes, mas como figuras etéreas, serenas e gratas. Com o último olhar, eles desapareceram, deixando para trás uma calma que permeou cada canto do lugar. Nas semanas que se seguiram, a casa foi transformada, o ar opressivo e as ocorrências perturbadoras se foram, substituídos por um ambiente tranquilo. Decidi ficar, não mais por obrigação, mas por respeito pela história e pelos espíritos que se tornaram parte da minha casa. Uma visão de mistério e tristeza tornou-se um lar, um santuário onde os sussurros do passado não eram mais gritos de socorro, mas ecos gratos. E ainda assim, a experiência me deixou mudado. Eu tinha testemunhado o fino véu entre o nosso mundo e o próximo, tocado o intangível e aprendido que, às vezes, os contos mais assustadores estão enraizados na verdade. Meu ceticismo foi substituído por um novo respeito pelo desconhecido e um lembrete de que alguns mistérios, uma vez descobertos, podem nos mudar para sempre. História 5. Era uma verdade universalmente reconhecida na minha pequena cidade que as florestas na orla não eram para brincadeiras. Lendas falavam de sombras que se moviam com malícia, de vozes que sussurravam para os incautos, atraindo-os mais profundamente para a escuridão. Eu cresci com esses contos, uma dose saudável de medo e fascínio fermentando em meu coração. Minha curiosidade era uma chama bruxuleante, com o desejo de descobrir a verdade por trás das lendas. Essa curiosidade logo me levaria por um caminho do qual não havia retorno. O verão do meu 22º ano foi uma estação de calor insuportável, do tipo que levava até os mais sensatos à loucura, de buscar alívio. Foi durante uma dessas noites sufocantes que meus amigos e eu, movidos por uma mistura de bravata e tédio, decidimos explorar a floresta, com lanternas e a falsa confiança da juventude. Partimos para dissipar os mitos, ou talvez para confirmá-los. As florestas estavam vivas com os sons de criaturas noturnas, uma sinfonia do invisível que tocava em nossos nervos. Nos aventuramos mais fundo, a luz da nossa lanterna cortando a escuridão, revelando um mundo intocado pelo tempo. Foi emocionante caminhar na linha entre o medo e a descoberta, até encontrarmos a casa. Era uma anomalia, uma estrutura que, de acordo com todos os mapas e histórias locais, não deveria existir, mas lá estava ela, dilapidada e acenando. A casa era uma relíquia de uma era passada. Sua arquitetura fora do lugar em meio às vinhas selvagens subiam por seus lados e suas janelas olhavam como órbitas vazias. A porta, mal pendurada em suas dobradiças, movia-se com uma mente própria, rangendo aberta como se convidasse. Nossa decisão de entrar seria nossa ruína. Dentro da casa, era um labirinto de salas e corredores,
cada curva revelando mais decadência e desolação. O ar estava denso com um cheiro de mofo e algo mais, algo sinistro. Encontramos marcas nas paredes, símbolos que pareciam pulsar com uma energia escura. Nossas risadas e piadas desapareceram, substituídas por uma crescente sensação de desconforto. Foi então que a casa começou a mudar, cômodos deslocados, portas desapareceram e a escuridão parecia engolir nossa luz. O pânico se instalou quando percebemos que não éramos sombras dançavam na borda de nossa visão, e o sussurro começou, vozes que zombavam e provocavam, prometendo um destino pior que a morte. Estávamos perdidos, presos em um labirinto sem saída. Horas se passaram, ou talvez tenham sido dias. O tempo perdeu todo o significado enquanto vagávamos, o desespero crescendo a cada momento que passava. Foi em nossa hora mais escura, quando a esperança era apenas uma memória distante, que tropeçamos no coração da casa, um quarto diferente de qualquer outro, suas paredes revestidas com tons antigos e o ar carregado de poder. Em seu centro, um altar, sobre ele, um livro que pulsava com uma energia malévola. A compreensão nos atingiu com a força de um trovão. A casa estava viva, alimentada pelos medos e pesadelos daqueles que ousaram entrar. O livro era a fonte de seu poder, um tom de rituais sombrios que prendiam a casa a este reino. Sua presença o havia despertado e agora ele buscava nos reivindicar. Estávamos nas garras do terror. Com a casa e suas intenções expostas, sabíamos que para quebrar o domínio da casa sobre nós, tivemos que cortar sua conexão com o livro. Sem conhecimento do arcano, mas movidos pela vontade de sobreviver, improvisamos. Formamos um círculo ao redor do altar, cada um de nós emprestando nossa força ao outro, unidos em um propósito, desenhando a cada conto de luz, superando a escuridão. Sabíamos que começamos a recitar palavras que não eram deste mundo, guiados pelo instinto mais do que pela compreensão. A casa se enfureceu contra nós, sua estrutura tremendo como se estivesse sob os efeitos de um terremoto, sombras girando em frenesi enquanto falávamos. Quando a palavra final foi pronunciada, um silêncio tão profundo nos envolveu, pontuado apenas pelo som de nossa respiração irregular. Então, com um brilho, aquela luz cegante irrompeu do livro, perfurando as sombras, rasgando a escuridão. A casa gritou um som que não era desta terra enquanto a luz a consumia. Quando nossa visão clareou, nos encontramos do lado de fora, a luz do amanhecer nos banhando. A casa se foi, reduzida a ruínas que não traziam nenhum indício da malevolência que uma vez residiu dentro. Nós sobrevivemos, mas a experiência nos marcou. Falamos pouco sobre isso depois, cada um de nós processando a provação à nossa maneira, mas o vínculo forjado naquela escuridão era inquebrável. Nos anos que se seguiram, a floresta recuperou a terra onde a casa ficava, como se a própria natureza tentasse apagar a memória do horror que havia ocorrido. Mas não podíamos esquecer. Mais do que ninguém, sentia a responsabilidade de garantir que o conhecimento do que havíamos enfrentado não fosse perdido. Comecei a pesquisar, aprofundando-me no arcano e no oculto, buscando entender as forças que havíamos encontrado. Minha jornada me levou a estudiosos e textos obscuros, para conhecimento oculto nas sombras da sociedade. Aprendi sobre as origens do livro, de um culto que buscava preencher a lacuna entre os mundos para trazer entidades que eram melhor deixadas nas profundezas do desconhecido. A casa parecia ser seu templo, o livro, seu canal. Sua morte não veio de forças externas, mas de dentro de seus rituais, saindo pela culatra, prendendo-os na casa em um ciclo de escuridão perpétua. Com esse conhecimento, eu me dediquei a me proteger contra tais ameaças. O mundo está cheio de mistérios, alguns maravilhosos, outros malévolos. A linha entre curiosidade e imprudência é tênue e há portas que, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Minha experiência na floresta naquela noite me ensinou a importância do respeito pelo desconhecido e a necessidade de proteger os incautos da escuridão que espreita além do véu do nosso entendimento. Enquanto eu fixo estas palavras, o vento sussurra através das árvores do lado de fora da minha janela, uma lembrança constante da noite que mudou minha vida. Eu sei agora que a escuridão nunca está longe, que ela observa e espera pelos incautos. Mas eu também sei que a luz existe dentro de nós, um farol forte o suficiente para banir sombras. Esse conhecimento é meu escudo, meu propósito e meu aviso para aqueles que pisam onde os anjos temem se aventurar.